Olá pessoal, tudo bem? Uma das dúvidas que eu recebi aqui depois que eu postei um reel sobre o autismo é sobre o porquê que tem tantas crianças que têm o diagnóstico, né, do autismo, mas possuem características completamente diferentes, né? Alguns recebem também níveis, né, nível 1, nível 2 e tudo mais. Por que existe essa diferença, né? Primeira coisa importante é pensar que o autismo ele não é exatamente uma doença que tu vai rotular, diagnosticar e colocar alguns sintomas chaves para aquela doença. Por exemplo, né, a asma, ela tem... Todo mundo que tem asma vai ter basicamente os mesmos sintomas, usa as mesmas medicações e pronto, né? Alguns têm os níveis um pouquinho mais graves, outros menos. Mas o autismo, por exemplo, ele não é assim. O autismo, tanto que o nome dele é transtorno do espectro autista. É um espectro, né, de possibilidades. O autismo ele se caracteriza por várias possibilidades e cada criança vai responder de uma maneira diferente. Então, existem crianças que têm o transtorno do espectro autista que possuem algumas características mais severas de fala, né, de comprometimento de fala, comprometimento social mais grave, e tem outras crianças que não, que têm comprometimentos muito leves, que muitas vezes a fala nem é afetada, que o seu comprometimento às vezes é em outras áreas. Muitas crianças são muito sensíveis, né, mas às vezes não tem outros sintomas em relação à fala, por exemplo, mas tem muita sensibilidade, são muito restritivos, são muito se incomodam muito com barulho e outras coisas. Claro que todos os que estão dentro desse transtorno do espectro autista, né, o TEA, eles têm mais ou menos, né, os mesmos diagnósticos. Existem critérios diagnósticos que estão listados em um livro, né, que é o DSM-5, que é o livro mais atual de todos os transtornos, e lá tem descrito quais são as características que a criança precisa, né, apresentar desde lá do desenvolvimento dela, desde pequenininha, e que vão então se enquadrar e receber o laudo do TEA, né, do transtorno do espectro autista. Então, basicamente, o mais importante para entender por que existem essas diferenças é pensar nessa questão da individualidade de cada criança, da individualidade do transtorno como um todo, né? Então, ele pode se desenvolver de várias maneiras. Outro ponto importante quando a gente fala do autismo, né, do transtorno do espectro, é que a criança que é diagnosticada mais cedo e que recebe vários tratamentos terapêuticos, né, multidisciplinares desde cedo, essa criança ela vai responder de uma maneira diferente do que uma outra criança que talvez tivesse o mesmo nível de autismo, né, mas que não recebeu um diagnóstico cedo, né, que foi receber um diagnóstico lá já mais na fase do final da infância, início da adolescência, por exemplo, e aí ela não teve toda essa assistência. Então essas crianças vão reagir de maneiras diferentes também, vão se desenvolver de maneiras diferentes. Então são várias as questões, né, que estão envolvidas quando a gente fala do TEA. Outra questão importante também, que muita gente fala hoje em dia, é que aumentaram os números de autismo agora, o que será que está acontecendo que os números de autismo estão aumentando no mundo? Não é bem que estejam aumentando, na verdade estão aumentando as possibilidades de diagnóstico desse transtorno, e também a doença está sendo mais conhecida, está sendo mais falada. Então, antigamente, normalmente, muitos desses sintomas, né, do espectro eram enquadrados em outras doenças, né, em outras doenças neurológicas. E hoje em dia, pela quantidade de estudos que existem, a gente já consegue diagnosticar essas crianças de uma maneira mais específica e, consequentemente, dar um diagnóstico mais específico, dar tratamentos mais específicos para aquela criança ali. Né? Então, não é que, na verdade, estejam aumentando os casos, estão aumentando os diagnósticos, sim, mas isso é uma coisa positiva pelo fato de que agora a gente sabe o que a criança tem, sabe do que ela precisa, e sabe como intervir naquela criança ali
sabe que quanto mais cedo intervir naquela criança ali, melhor para ela, melhor vai ser o desenvolvimento dela. E um outro mito também que acontece é que quando a criança recebe o diagnóstico do autismo, ela não vai ter uma vida normal, ela não vai poder se desenvolver normalmente, digamos assim. E é mentira, né? Muitas e muitas crianças com transtorno do espectro, elas se desenvolvem plenamente. Existem muitos casos onde as crianças têm o QI muito alto, então eles têm sim uma inteligência muito alta, eles têm capacidade total de aprender, assim como uma criança que tem um desenvolvimento típico. Então, ela pode ter um desenvolvimento completamente normal, desde que ela seja atendida de acordo com as suas necessidades, é claro. Então, esse vídeo foi para fazer um resuminho sobre o transtorno do espectro autista, tirar algumas dúvidas que eu recebi aqui, e a gente vai voltar a conversar sobre isso também, que eu vi que é um tema que o pessoal me pergunta bastante, tem bastante dúvida. E eu, como trabalhei muitos anos com neurociências, tenho esse preparo, né, com o cérebro infantil, tenho esse tempo de estudo com cérebro infantil, me vejo na obrigação até de passar essas informações aqui, visto que hoje em dia, infelizmente, na internet a gente tem muita página que fala coisas erradas, que fala sobre mitos como se fossem verdadeiros, falam sobre notícias que viram, sei lá onde, em alguns blogs e algumas coisas assim, mas que não tem procedência científica nenhuma. Então, tem que ter muito cuidado, né? Vocês, pais, mães de crianças com espectro autista, tenham esse cuidado de buscar as informações em fontes verdadeiras, de pessoas que buscam essas fontes nos artigos científicos, que tomam cuidado de filtrar essas informações antes de passar para vocês, né? Porque já é uma situação que é muito delicada, a gente precisa ter muito cuidado com a nossa criança, e essas notícias que não são de fontes confiáveis atrapalham muito o processo. Então, tomem esse cuidado de escolher pessoas que passem, né, que realmente estudaram a área da saúde e da educação, que entendem realmente sobre os transtornos, e isso vale para qualquer assunto, né, aqui na internet. Mas, então busquem, tem muita gente que realmente estudou, que sabe do que está falando, e pessoas que sabem onde buscar, sabem as fontes corretas para encontrar essas notícias, né, essas informações de maneira confiável. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo.